Obrigado, Josh. Agora 7 horas 27 minutos, 7h27. Nosso convidado especial desta quarta-feira é o deputado Giuseppe Riesgo, líder da bancada do Novo na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Riesgo, muito obrigado pela tua gentileza conosco. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Maicon, tudo bem? Prazer poder estar aqui na Jovem Pan da Serra, poder falar contigo. Prazer é todo nosso em lhe receber nesta quarta-feira. Deputado, o senhor protocolou um projeto que visa instituir o refis da pandemia. Qual a principal ideia dentro desse projeto que é tão importante aqui para o nosso estado do Rio Grande do Sul? Bom, a ideia do refis é auxiliar os empresários e as pessoas que têm uma atividade privada a poderem quitar as dívidas adquiridas em um momento excepcional. O que acontece é que ao longo de algum tempo, alguns empresários podem sofrer por conta dessa situação e acabarem acumulando algumas dívidas tributárias com o governo do estado. E aí o refis é um refinanciamento dessas dívidas, claro que não é um perdão delas e nem um recurso dispendido pelo governo, assim injetado no setor privado, nada disso. É, na verdade, uma forma de poder estender o pagamento para que essas empresas possam se manter vivas e possam manter a sua atividade acontecendo sem que elas quebrem, que elas encerrem as atividades, que elas fechem ou que elas façam demissões, enfim, reduções do tamanho da atividade para poder se manter. E qual seria uma situação mais excepcional, Maicon, do que a pandemia, né? O que seria uma situação mais difícil do que essa pandemia? O que seria um momento de maior risco de fechamento de atividades empresariais do que esse que a gente acabou de passar agora nos últimos anos? Então, por conta disso que surgiu esse movimento e essa tentativa e essa mobilização do setor privado gaúcho para que nós tenhamos um refis estadual e que ele seja feito o mais rápido possível para que nós possamos ter uma melhoria nessa situação das dívidas tributárias aqui no estado. E aí por isso que eu fiz tomei essa frente, fiz esse protocolo desse projeto de lei, falei com a Secretaria da Fazenda, trouxe a demanda e eles me prometeram que vão analisar a situação e vão dar uma resposta o mais breve possível para dizer se vai ter ou não vai ter um refis da pandemia. E a nossa função agora é falar sobre o assunto, tratar sobre ele e solicitar recorrentemente para que o governo do estado faça isso e possibilite essa possibilidade para os empresários gaúchos. Deputado, tanto que ontem a nossa convidada entrevistada foi a doutora Juliana Biolk, que é da Biolk Empresarial, e nós falávamos sobre uma pesquisa que a Biolk realizou que mostrou que mais da metade das empresas gaúchas já tem uma visão de recuperação extra ou recuperação judicial por conta da pandemia, das altas dívidas acumuladas, algumas empresas que não conseguem mais crédito para buscar empréstimos para resolver a situação de alguns valores que foram pegando durante a pandemia para não ter que demitir funcionário, para reduzir jornada e ter como colaborar com o seu colaborador diretamente e também com os seus fornecedores. Isso também seria uma forma de aliviar a pressão que está em cima dos empresários nesse momento, seja do micro, do pequeno, enfim, que está sofrendo nesse momento e que não vê num futuro muito próximo uma volta, como dar a volta por cima, porque acabou acumulando muitas dívidas, enfim, e esse refinanciamento pode ser uma esperança para que ele não feche as portas, mas sim possa renegociar essas dívidas e seguir em frente. Exatamente, porque nós tivemos um baque tão grande, que agora que as atividades estão voltando, né, com essa redução do número de casos da pandemia e aparentemente o início do fim dessa situação terrível que nós passamos, isso não resolveu o problema, né, isso só voltou ao patamar, próximo do patamar que nós tínhamos antes da situação toda começar. Então, demanda um certo tempo para que as empresas possam se ajustar, demanda uma certa reorganização, demanda uma certa facilidade em alguns aspectos para que essas empresas não cheguem em um determinado momento e percebam, bom, voltei a vender, voltei a trabalhar, mas não deu certo, não deu conta, não foi o suficiente para conseguir cumprir com tudo aquilo que eu tinha que cumprir, então eu vou ter que fechar as portas. É isso que nós não queremos, nós não podemos fazer com que o setor privado sofra mais do que já sofreu, porque o limite agora já foi atingido. Mais do que isso, talvez muitas empresas não voltem desse momento, e a gente sabe que antes de começar a pandemia nós já tínhamos empresas com dificuldades, e agora após
as que tinham mais dificuldades já fecharam, já se encerraram, e aquelas que sobraram, todas estão com dificuldades. Então a gente tem que ajudar elas nesse momento, e claro, não é dando dinheiro, né? É só podendo postergar um pouco mais o pagamento das dívidas tributárias e adiar um pouco, parcelar um pouco mais e tentar salvar alguns empregos e algumas empresas aí com esse refis. Deputado, na última semana a Assembleia Legislativa aprovou uma emenda da bancada do Novo que impede o pagamento de honorários de sucumbência para procuradores aqui do estado do Rio Grande do Sul. Algo que o público em geral, quando eu falo em geral é a grande maioria dos gaúchos, repudia, pois já é um cargo que possui altos salários, até bem próximo ao teto de ministro de Supremo Tribunal Federal, e ainda possui gatilhos que podem aumentar esses vencimentos, né? Como que vem sendo a atuação do senhor e também do Partido Novo de fiscalizar esses altos salários que o Estado acaba pagando para algumas classes? Não é de hoje, é de já há bastante tempo, mas como vem sendo esse trabalho? Há muito tempo a gente tem essa situação, né? Claro que nós temos servidores públicos de muita qualidade, que devem ser respeitados, evidentemente, e tem o seu trabalho como algo fundamental no Estado, mas nós não podemos ter uma situação onde isso extrapola e muito o padrão e extrapola e muito o que seria equivalente ou parecido no setor privado, né? Vamos lá, um procurador do Estado, que é, para aqueles que não conhecem esses termos do governo, né, um procurador do Estado, ele é um advogado do Estado, é como se fosse ele defende o governo do Estado nas causas judiciais, em execuções, enfim, quando o governo faz parte de uma causa, quem é o advogado do governo é o procurador do Estado. Esses procuradores, eles são servidores públicos comuns como qualquer outros, eles são contratados via concurso público e recebem bons salários para fazer o seu serviço. E bons salários, eu digo aí, salários que a média líquida nos últimos meses tem ficado em torno de 22, 24 mil reais. O bruto, obviamente, é muito mais do que isso. E tem os benefícios do setor público, né? A demissão é muito mais difícil, para poder fazer um processo de demissão é muito mais complicado, existe estabilidade, existe férias, existe tudo isso. E aí o grande problema é que alguns setores do funcionalismo público nunca estão satisfeitos com quanto eles estão recebendo e tentam dar um jeito de aumentar os seus salários, às vezes até a revelia da lei. Um último caso que ficou conhecido aqui no estado recentemente foi a questão do aumento autoconcedido do Poder Judiciário e do Ministério Público em 16% dos seus salários. Outro caso que ficou conhecido foi a questão do auxílio saúde, que foi instituído arbitrariamente pela Defensoria Pública, pelo Tribunal de Contas e pelo Ministério Público e pelo Judiciário. Eles criaram um auxílio saúde de 10% sobre os seus salários. E o caso que mais está nos dando trabalho, está mais nos causando dificuldade, que querendo ou não, porque nós estamos enfrentando uma categoria extremamente habilidosa, juridicamente falando, é a questão dos honorários de sucumbência para a Procuradoria-Geral do Estado. É um extra que eles estão recebendo, porque no setor privado, um advogado privado, quando ele ganha uma causa, além dele poder negociar com o cliente dele os valores que vão ser recebidos, existe também aquele valor da sucumbência, né, o honorário da sucumbência do ganho da ação. Então, caso ele ganhe a ação, ele vai receber esses honorários fixados pelo juízo da ação. E aí eu me pergunto, Maicon, qual que é a lógica de um servidor público concursado, que tem o seu salário fixo, que não precisa pagar custos de aluguel, de água, de luz, de telefone, não tem funcionários para arcar com os custos, não precisa captar clientes. Qual é a lógica dessa pessoa que é um funcionário público, assim como qualquer outro que atua na área jurídica, como um promotor, como um defensor de justiça, como até um juiz, por qual motivo que este funcionário público, no caso o procurador do Estado, tem que receber todos os benefícios do setor público, mais honorários de sucumbência? É um valor extra que às vezes passa aí de 12, 13, 14, 15 mil reais a mais no salário deles no mês. Isso não faz sentido nenhum. Advogados privados, muitas vezes, vivem apenas do honorário de sucumbência. Eles não têm um salário fixo pago pelo Estado, eles não têm uma estabilidade garantida pelo Estado. E aí o que aconteceu, Michael, foi uma grande de uma jogada jurídica extremamente habilidosa feita pela Procuradoria-Geral do Estado, lá em 2019, estabelecendo que eles podem receber
honorários de sucumbência via uma resolução interna que eles fizeram, sem passar a lei pela Assembleia, porque o que aconteceu foi o seguinte, tentando fazer um resumo da parte jurídica da coisa. O novo Código de Processo Civil, lá de 2015, ele estabeleceu que os procuradores podem receber honorários desde que tenha uma lei no Estado definindo como que vai ser. Dito isso, a Procuradoria tentou fazer 2 vezes uma lei lá na Assembleia e não conseguiu. Aí, não satisfeitos e tentando fazer uma manobra jurídica, eles criaram uma resolução interna própria que eles mesmos fizeram, dizendo que tem uma lei lá de 1994 que permite o pagamento dos honorários que estão estabelecidos no Código de Processo Civil de 2015. Para ver como eles são bons de argumento jurídico, eles conseguiram convencer que uma lei de 94 já autoriza eles a receberem algo que está no Código de Processo de 2015. E aí, depois de muitas reviravoltas aí em todo esse debate, nós conseguimos fazer um decreto legislativo na Assembleia Legislativa dizendo que não podia receber. Eles entraram na justiça e derrubaram esse decreto legislativo. Depois disso, um cidadão comum entrou com uma ação popular e suspendeu novamente os pagamentos. Eles conseguiram suspender a ação popular na justiça também, e aí a gente ficou numa situação onde não tinha muito mais o que fazer, e eles estavam recebendo esses honorários de 10, 12, 13, 14, 15 mil. Eu vi até um que recebeu 20 mil a mais do seu salário no final do mês. O cara com salário líquido de 20 e poucos recebeu mais 20, deu 40 mil reais de salário líquido no final do mês. E aí na última terça-feira, na sessão lá da Assembleia Legislativa, nós conseguimos, dentre uma grande alteração de leis da Procuradoria do Estado, que estava em debate lá na Assembleia, nós conseguimos inserir mais uma lei a ser alterada, que é justamente essa lei de 94, que eles dizem autorizar o pagamento dos honorários, e nós colocamos bem claro ali na lei: não será utilizada essa lei para o pagamento dos honorários de sucumbência que estão no Código de Processo Civil, artigo 85, parágrafo 19. Agora falta o governador sancionar, e eu sei que o governador defende os honorários de sucumbência para a PGE porque ele não quer enfrentar essa briga. Ele sabe que a PGE é muito importante, é fundamental para a administração do Estado, e ele não quer comprar essa situação ruim com eles, e aí eu não sei se ele vai vetar ou se ele vai sancionar e comprar essa briga com o PGE, ou se ele vai vetar e fazer o que é certo, né? Fazer com que todos os servidores públicos tenham os seus vencimentos comuns, sem ficar dando penduricalho e extra, isso e aquilo, ainda mais ilegalmente, como foi o caso da PGE. Deputado estadual Giuseppe Riesgo, líder do Partido Novo, da bancada do Novo na Assembleia Legislativa, nosso convidado especial desta quarta-feira. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado pela tua gentileza conosco aqui na Jovem Pan. Os microfones sempre à tua disposição, deputado. Muito obrigado, Michael, um prazer poder estar aqui. Primeira vez que eu estou aqui na Jovem Pan da Serra, acho que é bem legal, o programa de vocês é muito bom, muito qualificado. Kleber Benvenu, o cara que esteve aí fazendo comentário, é fenomenal, é excepcional, e o teu trabalho certamente está muito bom também, Michael. Um abraço, muito obrigado, e um abraço para todos aqueles que estão nos ouvindo. Muito obrigado. Se o senhor gosta de futebol, fica ligado que daqui a pouquinho tem o Paulo Brito com a gente aqui também, viu? Tá certo, sou fã do Brito. Coisa boa. Um abraço, deputado. Até mais. Este Giuseppe Riesgo, deputado estadual, líder da bancada do Novo, participando conosco aqui do Jornal da Manhã.